Quando a gente fala de fisiologia do sistema excretor, a gente tem que lembrar que lá nos nossos rins existem estruturas microscópicas chamadas de néfrons. E ele tem essa carinha aqui, né? Então ele tem uma cápsula onde entra um vaso sanguíneo, um capilar, e depois esse capilar sai. Dessa cápsula sai um tubo maior que tem uma alça, dessa alça vai para um outro tubo. E quando eu falo de processo de formação da urina, eu posso dividir ele em 3 processos. O primeiro, filtração, reabsorção e excreção. Vamos falar de cada um deles. Quando eu falo de filtração, é a primeira etapa, ela acontece bem aqui, bem na cápsula, no glomérulo renal. Ou seja, como o próprio nome fala, filtração é a passagem das substâncias que estão no sangue para o filtrado glomerular, o que será jogado fora. Só que o organismo não sabe o que ele tem que jogar fora ou não nesse momento. Então, ele filtra tudo, exceto o que não passa para o glomérulo é proteína e células do sangue. O restante, passa tudo. Passa nutriente, passa água, passa sais, passa glicose e também passa aquilo que precisa ser jogado fora necessariamente. E aí que vem o processo de reabsorção, né? O próprio nome fala, reabsorção. O organismo fala, nossa, joguei fora o que não era para jogar. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reabsorver, tá? E aí, a reabsorção nada mais é do que a passagem do que foi filtrado de volta para o sangue. Isso vai acontecer nas próximas 3 estruturas. Nesse túbulo, que é chamado de túbulo distorcido proximal, porque ele é próximo ao glomérulo, na alça néfrica ou alça de Henle, e no túbulo distorcido distal, porque ele é distante da cápsula glomerular. Tá? Nessas 3 estruturas, o que será reabsorvido? Água, sais e glicose. Lembra na parte de transporte de substâncias pela membrana, que a gente falou de transporte de osmose, né, do transporte passivo, que é controlado por água e por sais? Então, aqui, a passagem de sais e de água tem o transporte passivo, tanto a difusão quanto a osmose. Tá? Então, ocorre uma maior absorção de água nesse processo aqui, dependendo da quantidade de água do seu organismo. Se você tem muita água disponível, o organismo fala, tá tranquilo, não precisa reabsorver água, pode eliminar. Você tem um maior volume de urina. Se você tem pouca água no seu organismo, está muito calor, você está suando muito, você precisa economizar a água, o seu organismo fala, pera, vamos reabsorver mais água. E você tem um baixo volume urinário. E por fim, a gente tem que reabsorver glicose, porque é ela que vai fornecer, ajudar no processo de produção de energia nas minhas células. Todo o processo de reabsorção de água na alça de Henle é controlado por um hormônio chamado de ADH. Então, tudo foi filtrado, aquilo que é útil foi reabsorvido e sobrou aquilo que não precisa mais, que é praticamente a ureia, resultante do metabolismo celular. Então, quando a célula faz o seu metabolismo, ela joga para fora ureia. E ureia é tóxica para o nosso corpo, então ela tem que ser eliminado. Isso vai ser eliminado, então, aqui no ducto coletor, que é o final do néfron, para se unir a outros ductos coletores, formar a urina que será armazenada na nossa bexiga e depois eliminada por nossa uretra. Espero que vocês tenham revisto alguns conceitos importantes sobre a fisiologia do sistema urinário. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, até a próxima. Tchau, tchau.